Eu gosto de falar da singularidade porque toda cultura nas empresas tem que ser uma cultura decisiva. Os líderes têm que ser decisivos, têm que saber como tomar decisão. A decisão é a maior ferramenta que você tem. Então, quando eu trago o contexto do IA2, e já eu conto o que é IA2, eu trago esse contexto que a inteligência artificial está dentro da nossa mente. Mas ela não é para funcionar dentro da nossa mente necessariamente, é para funcionar fora. Dentro da mente, vocês acabaram de ver, quem estava aqui na palestra anterior com o Pedro? Todos vocês? Para eu pular algumas etapas aqui. O que ele falou? Não estavam? Ele estava falando sobre intuição, sentimento, emoção. Ele está falando sobre isso, sobre a criatividade humana que vem de dentro. Esse é o IH. E o IA? O IA está fora que a gente cria, mas está dentro também. Vamos seguir um pouquinho aqui. Tudo isso começou quando eu consegui perceber que existe um potencial em mim e nas pessoas desperdiçado. Sabe como que é? Você é foda, mas você não decide como uma pessoa foda. Você tem muito, mas muito a falar, muito a dizer, muito a fazer, muito a criar, mas não faz tudo que você está falando que gostaria de fazer. Tem alguma coisa que te desvia. Você quer o amor. Quem não quer amor aqui? Esquece o amor de beijinho na nuca, tá? É o amor de verdade. O amor de trabalhar com propósito. O amor de cuidar de você e do outro. É esse amor que eu tô falando. Aquele que é porrada. Um amor verdadeiro. Que não é fácil não. Que não é um sonhozinho não. Falou amor, todo mundo, ai, que palavra linda, amor. Olha, é linda. Mas não é brincadeira não. A gente não entende bem o que é amor, nem nunca vai entender talvez nessa vida. Talvez o amor seja uma coisa que a gente ainda não está capaz de entender. Mas e quando a gente percebe esse potencial desperdiçado em si mesmo, algo muda. E tudo que eu quero hoje é trazer essa sementinha para você, que algo fala assim, porra, eu sou muito maior do que eu imaginava. E como que você vai ver isso? Através das suas decisões. Então, a gente tem uma dentro de nós, essa inteligência reativa automatizada. Já perceberam isso? Você responde automaticamente. Isso é IA, isso é IA. Alguém te fecha no trânsito e você manda aquela pessoa merda. É IA. É IA não sustentável, mas é IA. Então, para entender como ser sustentável na IA fora de nós, por isso IA ao quadrado, eu preciso entender a IA dentro de mim. Eu preciso entender o que significa liberdade. A gente tem um viés de liberdade. Liberdade é uma palavra difícil, polêmica. Ela é linda, não é? Quem não gosta de falar liberdade? É liberdade, ah, que delícia. Mas liberdade é porradaria, porque liberdade é o amor. Como diz Elis Regina, o medo de amar é o medo de estar onde o justo estiver. O medo de amar é o medo de ser livre. Beto Guedes escreve, Elis Regina canta. Porque o amor é a liberdade. E o meu maior viés na minha vida inteira era achar que ser livre, esse era meu viés. Ah, ser livre é fazer o que eu quero. Não, não era assim. Porque não sou eu que estava decidindo. Porque não sou eu que estava decidindo. E quando o IA chega para o mundo, ela nos obriga a algo maior. Quando o IA chega e começa a falar, por exemplo, o ChatGPT, que muita gente fala, ah, o ChatGPT é tão agradável, é tão legal. Ele sempre fala que meu trabalho é bonito antes de fazer uma correção, certo ou errado? Ele é delicado, ele é inteligente, ele ensina. Eu aprendi um monte com ele, que antes eu dava umas respostinhas tortas, e eu falei, nossa, o ChatGPT responde melhor que eu. Perceberam? IA nos ensina, o IA nos provoca a responsabilidade, a se conectar com o nosso amor, com a nossa inteligência maior, a nossa intuição. IA nos provoca o tempo todo. E a gente que criou o IA, mas quando a gente cria IA, o que a gente faz? Pega uma sala de gente concentrada, sabendo o que precisa ser feito, na maior concentração, presença ali, para criar o IA. No dia a dia que a gente está na rua, a gente não está nesse estado. Isso IA muitas vezes responde melhor que a gente, porque ela está programada para não agredir, por exemplo. A gente está programado para não agredir, mas a gente desprogramou, né? Então, ironicamente, IA é um espelho da evolução humana, da necessidade de evolução humana. Então, não, você não vai perder o seu emprego, a não ser que você se confunda com uma IA. Só que você não é IA, você é IA2. Você é o que está além do IA. Você é maior que IA. Você está muito, muito além do IA. E IA2, vou falar aqui, é intenção, atenção e atitude. E é sobre isso que nós vamos falar. O que é intenção, atenção e atitude? É intenção no pensar, atenção no sentir, atitude no agir, pensar, sentir, agir, decisões. Uma decisão é composta de um pensamento, um sentimento e uma ação. Tudo que você decide tem esses três elementos. Antroposofia é isso. Tudo que você decide tem esses três elementos. E quando você observa IA2, o que vai além de IA é eu entender que IA me provoca a ser maior. Então, se isso é uma decisão, que decisões então dentro de nós podem gerar mais liberdade para o mundo? Que decisões dentro de mim pode gerar mais prosperidade, mais resultado, mais performance? Como que eu posso ser um profissional extremamente reconhecido? Tudo isso vai ser dito aqui hoje.
Está na sua mão tudo isso. Não depende de ninguém. É só com você. É só com as suas decisões. Porque são as suas decisões que te levam ao seu destino. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Então essa jornada que eu trago para o mundo corporativo é uma jornada do livre-arbítrio à liberdade. O livre-arbítrio é uma decisão que você vai tomar. A liberdade é se esse livre-arbítrio está realmente conectado com o amor. São coisas diferentes. E essa jornada do livre-arbítrio à liberdade é encantadora. É um processo infinito. Nem toda escolha, foi falado sobre as escolhas aqui, nem toda escolha é uma decisão. Já percebeu isso? Às vezes você escolhe A ou B, nem sempre isso é uma decisão, porque nem toda decisão é sua. Às vezes você escolhe e não foi você que realmente decidiu escolher isso. Você escolheu, mas não foi você. Harvard criou uma pesquisa, já explico por quê. Harvard criou uma pesquisa nas corporações. Nós tomamos 35 mil decisões por dia. É mole? 35 mil. Sabe quantas decisões você está tomando agora? Onde está a sua mão? Onde está o seu pensamento? A forma como você está sentado? A forma que você está olhando? Tudo é uma decisão sua. E a gente não percebe. 35 mil decisões por dia. Está acontecendo. Nosso corpo parece automático. Eu estou fazendo isso, ó, parece meio automático, mas eu estou levantando a mão. Mas está acontecendo. E é uma decisão minha, certo? Então quando eu olho para isso, que eu falo, pô, 35 mil decisões por dia? E Harvard estuda um pouco mais e vai falar assim, bom, essas decisões tiveram que objetivo? X. Quantas delas levaram a esse melhor objetivo? 33%. 2/3 das nossas decisões não são as melhores possíveis. Olha o potencial, não vamos chorar aqui não, olha o potencial que a gente tem de melhorar nossa vida em 2/3. Olha para a sua vida, olha para o seu trabalho, 2/3 pode ser melhorado. Isso aqui é a média, obviamente, né? Tem gente que quer mais, tem gente que quer menos. Olha para suas relações, olha para o seu trabalho, para o seu foco, para a sua atenção no trabalho, olha para o seu nível de ansiedade, olha para tudo que você tem e vê se dá para melhorar 2/3. É a média. Olha que potencial, gente. Olha que potencial que está aqui. E se você não examina as suas decisões, se você não olha para essas decisões, você perde esse potencial. Porque quando você não olha para essas decisões, você não está decidindo, você está reagindo. E nós não estamos aqui para reagir. Imagina um dia que você está no carro tranquila ou tranquilo e alguém vem e te fecha. Também é outro exercício que demora uns 30 minutos, mas vamos lá, rapidinho. Alguém te fecha. Aí essa pessoa te fecha, ela está errada, totalmente errada. Ela abre o vidro e xinga você. Ela te fecha, ela está errada e xinga você. Aí você, transtornado, abre o vidro e repete o xingamento. E eu te pergunto, por que você xingou essa pessoa? E você me diz, porque ela me fechou, ela estava errada? Não é essa a minha pergunta. Não é essa a minha pergunta. Minha pergunta é, por que você xingou essa pessoa? Você é maluco? Você não viu que ela me xingou? Eu vi tudo isso. A minha pergunta é, por que você xingou essa pessoa? E aí você para e fala, mas por que eu xinguei essa pessoa? Porque você não decidiu, você reagiu. Porque se você for decidir com intenção, atenção e atitude, você sabe que o mundo não é guerra. Todo mundo sabe, não é guerra. Quem acha que a intenção é guerra porque está na reação. Sua intenção não é guerra, mas você cria guerra sem que seja a sua intenção. Então isso é IA despreparada, é a nossa IA reativa. E quando eu olho para isso, eu falo, olha isso, que interessante. Talvez se eu não xingasse, teria mudado um monte de coisa na minha vida. Talvez não tivesse mudado a situação com a pessoa, mas dentro de mim. Porque quando a gente se coloca como vítima, mesmo sendo vítima, e nesse caso você foi vítima de um fechamento, mas se você atua como vítima, que reage, você vira algoz. Então todo algoz é uma vítima que ataca. Se você for perguntar na cadeia quem matou milhões de pessoas, por que você matou milhões de pessoas? Ele vai fazer assim, você não sabe a infância que eu tive. E toda vez que a gente se coloca como vítima, a gente perde a noção da nossa resposta para o mundo. A gente perde a noção da nossa resposta. Então, primeiro e mais forte, talvez de toda a palestra, a dica é, observe quando você se coloca como vítima, mesmo sendo vítima. E grande parte você nem é vítima e se coloca como vítima, porque às vezes a coisa não é assim, nem é para você, mas você se coloca ali naquele lugar. E você vai perceber se você está respondendo ou reagindo ao mundo. Quem está decidindo por você? E essa é a minha pergunta. Quem está decidindo por você? A gente vai chegar lá. E essa palestra é árdua, ela é difícil, ela é amarga. Eu sei disso, mas essa é a minha missão no mundo, sinto muito. Por isso tem que cada vez a gente vai crescendo, mas aos poucos, porque pouca gente aguenta olhar no espelho. Porque pouca gente consegue ver a verdade. Mas a verdade é linda, a gente não precisa se culpar pela verdade. Existe um mundo sem saída aqui pra gente. Essa frase mudou totalmente a minha vida há uns 20 anos atrás. Olha só o que ela fala. As pessoas, olha só, as pessoas, tá? Quem são
são as pessoas? Eu e você, né? As pessoas estão dispostas a ir para a guerra. Às vezes você não vai para uma guerra contra alguém, no trabalho, você vai para a guerra. E até abrir mão das suas vidas. Vidas, tempo, saúde. Abrir mão da sua vida, da sua saúde, você fica tenso, fica tensa, entra em depressão, etc. O que você faz de mal para você por uma causa. Por uma causa você faz isso. Mas eu e você, eu e você, não estamos dispostos a abrir mão das causas do nosso sofrimento. A gente está apegado ao sofrimento. A gente está apegado ao sofrimento. Mas o que é sofrimento, filho? O que é sofrimento? Você parar. Uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. 10 minutos, eu já falei 20. Uau, olha só. Tá vendo? Então eu vou ter que correr. Então isso aqui eu já falei. E todo ser humano busca liberdade. Tá? Eu vou acelerar um pouco. Todo ser humano busca liberdade. Essa é a palestra mais curta que eu fiz na minha vida. Liberdade não se divide, não tem partes. Liberdade não é o fim, é o meio. Liberdade é dizer não sem culpa. Liberdade é dizer sim sem medo. Isso é liberdade. Isso é liberdade. E aí você precisa entender quem está no comando. Se é a sua inteligência artificial ou se é a cabeça, a tua intuição, o teu amor, o verdadeiro ser que é. E para isso você precisa ser curiosa. A gente perdeu a curiosidade por se conhecer. A gente quer conhecer, viajar o mundo inteiro, mas aqui dentro a gente não gosta mais. Por quê? Porque a gente tem medo do que vê. Para com isso. Você é humano, você é humana. Tá tudo certo você errar. Tá tudo certo você não se conhecer da melhor forma possível. Tá tudo certo, começa agora. Começa a se observar sem julgar. Olha para o espelho, esse é outro exercício que demora 30 minutos. Olha para o espelho e não se criticar. Tenta aí, tenta em algum momento. Olhar o cabelo, o nariz, o batom, ou sem olhar o jeito de alguma coisa, seja homem, seja mulher. Você vai estar criticando o homem, então desvia o olho às vezes. Faz os testes. No trabalho que eu trago, por exemplo, tem muito disso, de a gente se olhar, a gente se ver e perceber, uau, eu tenho vergonha de mim, eu quero ser melhor o tempo todo, eu estou com vergonha de olhar para mim. Porque existe lá atrás uma história, uma matrix, cheia de dados, cheia de informações do nosso passado que machucaram a gente, de traumas. Mas a gente não é esses traumas. Ah, eu preciso curar meus traumas. Não, você precisa curar, estou presente, não seus traumas. Deixa seus traumas, eles acontecem. Você se dá colo, beleza? Você precisa curar suas decisões agora. É urgente, é importante. Isso não elimina todo o trabalho terapêutico de cura, não. Mas é mais do que isso agora. Eu preciso curar estando na presença e não no passado, porque você não é o seu ponto de vista. Você é muito maior que isso. E a gente decide com scripts emocionais, intelectualizações, um monte de coisa, uma lógica totalmente racional, mas enviesada. Eu fiz isso por causa disso. Não, não vale. Isso não tem intenção, isso não é verdadeiro. A sua história importa, mas ela não pode decidir por você. A sua história importa. Seja bem-vindo à sua história. Acolha a sua história, seja qual for. Todos nós tivemos traumas, abusos e tudo mais. Todos nós temos isso. Não viva em função disso. Vai pra frente. Cura isso e vai pra frente. E se não está curado ainda, não se preocupe. Continua na presença, que a presença cura. É assim que eu funciono com os meus traumas. Eu tento o tempo todo deixar ir aquilo que não serve mais. Deixa ir embora o que não te serve mais. Porque a maior dor do mundo, a minha, a sua, e portanto das organizações, são os desperdícios e sofrimentos causados por nossas decisões inconscientes. Aceite a dor que o mundo te traz. Aceite a frustração. Porque sofrimento é aquilo que acontece quando você não aceita a frustração da vida. E você vai se frustrar a vida inteira. A pessoa do lado não vai gostar de você, você não vai ter uma promoção, aquele seu trabalho não vai ser reconhecido. É isso mesmo. Pra quê? Pra você evoluir, porra. Pra eu evoluir. A única forma de você evoluir é assumir a dor e a frustração da sua vida e não reclamar. Seguir em frente. E se reclamou, se perdoa e segue em frente. Aí você vai reclamar um pouquinho menos no dia seguinte, crescendo 1% a cada dia, tá tudo bem. 0,5%, 0,01% de consciência. Do livre-arbítrio à liberdade. É muito importante fazer isso. Porque o seu desejo de controlar a vida é o que controla você. E aí, quando você deixa de controlar a vida, você deixa vir a sabedoria, como diz Tom Jobim. Para escrever a minha música, uso mais borracha que lápis. A gente fica escrevendo o tempo todo. E na realidade a gente tem que apagar e ter mais presença, ter mais confiança, ter mais contexto. E nessa cultura, se a gente mantém tudo isso invisível, como é o que parece, a maior parte fica mantendo isso invisível, eu não quero olhar, eu não
ver, isso vai comandar a sua vida. Não tem saída, gente, no way out. Não tem saída, não há palavra de esperança. Eu nem acredito em esperança. A gente tem que fazer isso agora, nem que seja um pouquinho. Aquilo que você quer criar daqui a 10 anos tem que acontecer agora. Porque o que é invisível dura para sempre, mas o que é visível é transitório. E o amor que você é, aceita seus medos. O seu amor aceita seus defeitos, aceita seus traumas, aceita. O seu amor aceita, mas o medo não aceita o amor. Toda vez que você está no medo reativo, você não aceita o seu amor. Você tem até vergonha de exercer o seu amor, mas o seu amor aceita seus defeitos. E tudo bem você ter defeitos. Então esse processo é um processo de purificação. E a gente pode praticar uma coisa muito simples todos os dias, que é a prática que eu chamo de easy, fazendo a referência sonora ao inglês. Easy. E inspira. Vamos fazer junto? Inspira. Tenta deixar aí agora todos aqueles pensamentos ruins, tudo aquilo que você não quer mais na sua vida, aquilo que está acontecendo naquele momento. Chegou alguém, te fechou, veio uma raiva, uma vontade de matar a pessoa. Inspira. Deixa aí. Sustenta o luto de algo que você está tão habituada. Sustenta esse luto, porque dói perder algo que a gente está apegado. Pode ser uma coisa horrível de a gente estar se machucando, mas dói perder. É luto mesmo. Então inspira, segura no luto e quando você expirar, expira o seu melhor para o mundo. É isso que eu desejo para vocês. É uma palestra difícil e eu preciso de você, você precisa de mim, porque toda cultura é feita ou desfeita por seres humanos. Muito obrigado, meus contatos estão aqui para quem quiser, tá bom? Beijo!